Bom dia, que Deus abençoe o dia de todos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu quero trazer aqui mais uma mensagem para o canal, para abençoar o dia de vocês, para trazer paz, para trazer uma palavra forte, uma palavra que vai incentivar vocês, uma palavra que vai levantar vocês e corrigir, porque Deus ama e Ele corrige a quem eles ama. Deus estava falando muito comigo sobre esse assunto a qual eu quero trazer e eu quero passar para vocês tudo aquilo que ele falou comigo e passar para vocês um pouco da minha experiência sobre esse assunto. Irmãos, a passagem a qual eu quero trazer se encontra lá em Mateus 26, no capítulo 58, que diz assim: Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Irmãos, eu quero falar sobre o afastamento de Pedro quando Jesus foi preso. E é o que está acontecendo muito hoje. As pessoas estão se afastando da igreja, as pessoas estão se afastando das células, de comunhão com os seus irmãos. E é necessário que o povo de Deus permaneça unido, é necessário que o povo de Deus permaneça em comunhão, ajudando uns aos outros, agindo em caridade, ajudando aqueles que precisam, pois Jesus mesmo diz: Bendito seja, pois quando eu estive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava sem roupa, vocês me deram o que vestir. Quando eu estava sem moradia, vocês me acolheram. Aí eles perguntam a Jesus: mas quando a gente fez isso? Ele: quando você fez a um destes pequeninos, assim fizeste a mim. Mas aquele que não o fez, ele chama de maldito. Malditos sejam vocês. Pois quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive preso, vocês não foram me visitar. Quando eu estive doente, vocês não foram me ver. Então a gente não pode viver uma religião, apenas uma religiosidade. Jesus é muito maior que uma religião. Jesus é muito mais poderoso do que uma religião, porque a gente não vive de aparência, mas a gente vive de testemunho em testemunho das nossas atitudes, daquilo que Jesus nos ensina, a gente tem que colocar em prática. Aquele que ouve a palavra e não a pratica é como aquele que contempla o espelho, vê a sua imagem, depois vira as costas e esquece. Então, irmão, a gente não busca Jesus, a gente não busca a igreja apenas quando estamos num momento difícil, quando a gente está num buraco sem saída. Aí a gente vai, busca Jesus, a gente busca a Deus naquele momento difícil, a gente alcança aquela bênção, ele vem, faz um milagre em nossa vida, a gente vira as costas e esquece tudo que aconteceu. Em Hebreus 12 diz que é uma nuvem de testemunhos. E uma nuvem de testemunho tem chegado a todos nós. Eu creio que todos esses que estão assistindo esse vídeo tenham visto muito testemunho de amigos, familiares, até de pessoas que você não conhece, mas que tem contado testemunho, assim como eu tenho contado testemunho. Eu estava preso até esses dias. Saí agora, Deus me levantou e me ungiu para me trazer uma mensagem, para me falar do nome dele. E antes eu vivia uma prisão. Sofri muito nessa vida, por ter a cabeça dura, por não ouvir, por ouvir e não praticar, por ouvir e não obedecer. Se você quer ouvir e não quer obedecer, que assim seja. Mas quando você estiver na fase ruim, quando você estiver com os problemas, não vai dizer que foi Deus que fez, porque a escolha foi sua. Ele dá o livre-arbítrio. Ele nos dá um livre-arbítrio. Eis que coloco na sua frente a bênção e a maldição. Eu peço que escolham a bênção, pois quero que vocês vivam e sejam abençoados. Mas se você escolher a morte, se você escolher o afastamento dele, ele não vai te impedir, porque ele te deu o livre-arbítrio. E eu quero dizer que Pedro,
Ele estava seguindo Jesus, mas quando Jesus desculpa, eu errei aqui, mas Pedro estava seguindo Jesus. Ele era um discípulo próximo, um discípulo que estava sempre com Jesus. Mas quando chega o momento da prisão de Jesus, irmão, Pedro começa a seguir Jesus de longe. E depois eles sentam com aqueles a qual estavam junto para prender aqueles que zombavam, aqueles que não criam, os descrentes. Então um passo antes de Pedro negar Jesus, ele primeiro se distancia, depois ele senta com as pessoas descrentes. Irmão, quando você está seguindo Jesus, permaneça na presença dele. Salmos 91, 1 vai dizer: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Não é aquele que visita, não é aquele que vai uma vez ou outra, mas aquele que habita. Habitar é permanecer, habitar é estar em comunhão com os irmãos, é estar presente nas células, é estar presente nas igrejas. Está presente nos cultos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você tem comunhão e conversa sobre a palavra, ouve a palavra, mais o seu coração vai encher de fé. A palavra vai dizer que o justo viverá pela fé. E a fé que você vai se encher por meio da palavra é aquela que vai te dar combustível. É aquela que vai te dar força para você continuar com os pés firmes e caminhar e alcançar o maior propósito, que é ir morar na glória de Deus, morar no reino dos céus. Então, irmão, preste atenção. Primeiro Pedro, ele se afasta de Jesus. Depois Pedro senta na roda dos escarnecedores, nas rodas dos descrentes, daqueles que zombavam da palavra, daqueles que não criam a palavra. E depois Pedro nega Jesus. Antes de você negar Jesus, irmão, você vai passar por esses passos. Eu falo de experiência própria. Que primeiro eu me afastei, aí eu me esfriei, aí eu comecei a envolver com pessoas que não criam, não queriam saber da salvação, não queriam saber de Jesus. E depois eu fui e neguei. Eu fui e caí. Então, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para que hoje eu tivesse a experiência e pudesse estar falando com vocês. Creia, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz: creia em mim e você viverá. Creia nos profetas do Senhor e você prosperará. Então eu não estou aqui falando meras palavras somente de mim, mas eu estou aqui para falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração de falar à sua igreja. Então, não seja um visitante, não seja um turista da casa de Deus, mas sim habite. Coloque a sua confiança nele e no mais tudo ele fará. Amém? Eu quero estar fazendo uma oração para todos, que Deus possa estar abençoando o dia de todos e essa palavra possa estar penetrando no seu coração. E compartilha, curte esse vídeo. Aquele que se sentiu abençoado, deixe o seu comentário. E tchau, tchau. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra a qual ministrada nesta manhã, Senhor, venha penetrar no coração dos seus filhos, das suas filhas e da tua igreja, Pai. Que a gente não venha só apenas ser visitantes, turistas na casa de Deus, mas que a gente venha habitar na tua presença, pois a sua presença não é aquela que a gente entra e sai, mas sim que a gente habita nela e ela vive em nós, pois o seu Espírito está em nós e sobre nós. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas. Quebra, Pai, toda cegueira espiritual, todo dardo inflamado, toda seta jogada contra a nossa mente, ó Pai, que tem nos tentado desviar da tua palavra, da tua igreja, da comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, um bom dia, amém.